Olá, pessoal. Então, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos na Escola de Líderes da Fátima Mota Treinamentos, mais uma vez aqui, fazendo uma live ao vivo. E eu tenho um grande prazer de estar aqui com vocês, viu, pessoal? Um grande prazer e um grande interesse, né? E nós vamos ver agora o tema de hoje, que eu deixei escrito: interesse é algo que liberta ou que aprisiona? Bom, mas antes de falar do tema em si, eu quero dizer para vocês, bom, por que essa escola de líderes, né? Nós aqui da Fátima Mota Treinamentos entendemos que todos somos líderes. Todas as pessoas lideram em situações das mais diversas possíveis. Mas mesmo quem não tem cargo de liderança, precisa se preparar o tempo todo para ser líder. Porque como eu falei, inclusive na live passado, se você não se autolidera, alguém vai te liderar. Então, em primeiro lugar, nós somos líderes de nós mesmos e, além disso, nós somos líderes de outras pessoas. Às vezes nós lideramos projetos, às vezes nós lideramos situações, né? Às vezes nós lideramos colaboradores mesmo, mas às vezes também nós viajamos, nós lideramos viagens, né? Nós lideramos uma série de coisas o tempo todo. Então, a escola de líderes é para quem é líder e tem um cargo de liderança, mas também é muito adequado para aquelas pessoas que não são líderes com o cargo, mas lideram das mais variadas formas, né? É, eu estou gostando de ver o pessoal entrando. Olá a todos. Se vocês puderem me dar um alôzinho para ver se o som tá bom, se tá fácil de entender, por favor, me falem. E essa é uma conversa, né, pessoal, que tem sempre como base o nosso propósito, que sempre vai ser empoderar as pessoas na sabedoria do ser. Então, nós queremos que as pessoas cada vez mais se sintam empoderadas. Esse é o nosso propósito, empoderar as pessoas na sabedoria do ser. E por quê? Que é isso? Porque a gente entende que quanto mais consciência nós tivermos, mais nós soubermos por que nós agimos do jeito que nós agimos, mais nós vamos utilizar a nossa força pessoal, o nosso tempo e mais qualificamos a nossa existência. Porque quer queira, quer não, tudo aquilo que a gente tem que fazer é qualificar a nossa existência. Afinal de contas, estamos aqui para quê, né? Então, vamos qualificar a nossa existência. Bom, pessoal, deixa eu pedir um favor para vocês. Hoje, o tema é basicamente um tema que não está suportado por nada no sentido de ser acadêmico. Eu não busquei isso, e eu quis trazer para vocês nessa live uma experiência minha. Então eu quero contar para vocês. Então, por favor, fiquem assim muito à vontade para entrecruzar mesmo, para perguntar, para se posicionar em relação ao que eu estou dizendo. Então, é importante que vocês realmente se conectem e vão mesmo perguntando, questionando, etc. E olha que eu vou precisar ter muita coragem para falar sobre o que eu vou falar hoje. Então, preciso de vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Interesse, né? A primeira coisa que eu queria trazer é isso. E sabe por quê que eu quero trazer esse assunto? Porque de pequenininha, meu pai às vezes falava que eu era interesseira, né? É, eu já ouvi de pessoas que eu quero muito bem também isso, e aí isso ficou muito marcado para mim. Afinal de contas, o que é essa história de ser interesseira, né? O que é essa história de interesse? Qual a diferença entre ter interesse, ser interessado, ser interesseira, enfim? E por que nas empresas é tão importante que nós tenhamos interesse, né? Mas a gente não gosta de gente que é interesseira. Então, aí a gente fica eu fiquei aí falando, meu Deus do céu, o que é isso, afinal de contas? E realmente, quando eu era pequena, eu ficava muito mal, porque eu não entendia muito essa história, né, do que é interesse, o que é ser interesseira, eu não entendia direito, né? E eu resolvi, então, deixar essas coisas um pouco mais claras. E foi assim, né,
que eu comecei a estudar o tema, né? E eu queria perguntar aí para vocês que estão ouvindo, que entraram aí na live, será que alguém já chamou vocês de interesseiro, já chamou vocês de interesseira? Ou será que as pessoas já reclamaram com vocês que vocês não têm interesse? Ou vocês conhecem pessoas que são interesseiras? Ou conhecem pessoas que não têm interesse? Como é que é, né? Então, quem está assistindo, e mesmo que você vá assistir depois, porque esta live é gravada, hoje é dia 5 de fevereiro, nós já estamos em fevereiro, né? 5 de fevereiro, mas ela depois vai para o YouTube. Então, se vocês acharem legal, também avisem as pessoas que eu estou na live e também avisem as pessoas que vai ficar no YouTube, porque às vezes a gente precisa discutir sistemas e não tem muito com quem discutir, com quem falar, não sabe muito bem como trabalhar isso, né? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, né, que eu fui buscar é falar, bom, mas o que é interesse? Só para vocês saberem, a gente vai ficar aqui 30, 40 minutinhos no máximo, é uma live bem mais rápida. O que é interesse, né, afinal de contas, né? E eu fui procurar no dicionário. Então, o que é interesse? Interesse, em primeiro lugar, se você pegar a palavra inter, quer dizer entre, S vem de essere, né? Ou seja, é ser no meio, é ser entre, o que significa participar. Então, uma pessoa que tem interesse é uma pessoa que participa, é uma pessoa que está entre, é uma pessoa que tem interesse, né? Ela está realmente fortemente vinculada, conectada, seja um objeto, seja uma ideia, seja uma pessoa. Então, ter interesse é estar no meio, é estar participando. Eu tenho interesse de ir no show, então eu vou fazer o meu melhor para ir para o show, porque eu quero estar lá no meio. Eu tenho interesse em falar com alguém, então eu vou fazer de tudo para falar com essa pessoa. Eu tenho interesse em ser promovido, então eu vou fazer o meu melhor para ser promovido. Então veja que tem uma série de ações que nós fazemos quando nós temos interesse, porque a gente fica no meio, a gente quer estar lá, a gente quer participar. Para nós é importante, né, esse interesse. Então, a princípio, quando a gente olha assim, interesse é algo muito legal, né? Porque eu estou interessado. Quando vocês estão interessados aí nas namoradas, nos namorados, já tem interesse, né? Quem que já sentiu interesse mesmo, né? Fala assim, nossa, eu estou interessado naquela mulher, eu estou interessado naquele homem, né? Eu estou interessado, sei lá, naquele... aquele celular, eu estou interessado naquele programa, enfim. Vejam que quando a gente tem interesse em algo, nós direcionamos a nossa energia toda para aquilo que a gente quer. Então, até aí, eu acho que interesse é 10. O que vocês acham? Vocês concordam comigo que interesse é alguma coisa legal, né? Ou seja, quando eu sinto interesse por alguma coisa, eu me dedico, eu coloco a minha energia naquilo que eu quero. E sentir interesse, ter interesse por algo é muito bom. Porque eu conecto a minha mente com a minha emoção e direciono a minha energia. Bom, até aí tudo bem, né? A gente entendeu o que é interesse. Mas, afinal de contas, o que é ser interesseira, né? Porque lembra, a história toda é que eu era chamada de interesseira, e aí eu falei, pô, pera um pouquinho, deixa eu entender essa história. Então, o que é ser interesseira? Então, eu fui procurar no dicionário. E o dicionário diz assim, que quem é interesseiro é quem se comporta de acordo com as suas próprias vontades, que possui como objetivo atender os seus próprios interesses. Então, aí a coisa começa a pegar, né? Começa a pegar pelo seguinte, então quer dizer que a pessoa que é interesseira só olha para a própria vontade e para o próprio interesse, tá legal. Mas, e se o meu interesse for, por exemplo, de ensinar? Então, o fato de eu ser interesseira é um fato positivo. Se o meu interesse for de cuidar de pessoas, eu sou interesseira, então é algo muito positivo. Ou seja, eu faço coisas que podem ser muito boas para os outros. Então, o fato de ser interesseira nesse ponto não é ruim, né? Deveria ser ruim se eu fosse uma pessoa que quero alguma coisa, não deixo claro o meu interesse e manipulo. Aí sim, aí talvez seja complicado. Mas o que o dicionário diz
Não é bem isso, é quem se comporta de acordo com as suas próprias vontades. Boncha, mas até onde eu sei também, né, Freud dizia que a gente tinha que viver e ir atrás dos nossos desejos, das nossas vontades, e que não é nada saudável quando a gente vai pela vontade do outro, quando a gente vai pelo interesse do outro. Então, olha como é interessante isso, né, pessoal? Porque muitas vezes é legal as pessoas falarem, você é interesseira, mas no fundo, o que está acontecendo? Você não faz o interesse do outro, e por isso que você é assim julgado. Tá? E nós temos que tomar bastante cuidado, porque às vezes as pessoas nos julgam de acordo com os seus próprios critérios, e quando eu julgo o outro de acordo com o meu critério, eu posso achar que o outro é interesseiro, mas eu só acho que o outro é interesseiro porque ele não está de acordo com o meu interesse. E aí a gente pode questionar, né? Afinal de contas, eu sou interesseiro ou o outro é interesseiro? Então, vejam como é importante nós olharmos para isso, né? Uma pessoa que quer ser promovida, ela é interesseira? Ela tem um interesse em ser promovida e ela vai fazer o melhor dela. Bom, mas se ela começar a passar a perna nos outros, começar a prejudicar outras pessoas, aí não é nem uma questão de ser interesseira, né, pessoal? Aí é uma questão de não ter valores, né? Aí é uma questão de falta de ética, falta de princípios morais, que é outra coisa, que eu não vejo que é essa questão de ser interesseira. Então, olha como isso é interessante, né? O quanto que nós precisamos entender quais são os nossos valores, aquilo que a gente quer, e claro, está ligado ao autoconhecimento, vocês sabem que eu sempre vou falar em autoconhecimento, porque autoconhecimento é fundamental para saber pelo que eu me interesso, por que eu me interesso, quais são os valores que estão por trás. Agora, pensa bem, aí eu fiquei pensando assim, uma pessoa pode ser interesseira ou interessada, né? Mas quando eu falo interessada, me dá até uma coisa meio de participo passado, né? Quer dizer, uma coisa assim, ela é interessada, mas ela é interesseira, ela tem força, ela faz a coisa acontecer. Então, vocês vejam que eu não sei se foi até para mudar um pouco o meu jeito de pensar, eu comecei a achar que ser interesseira era muito bom, né? Afinal de contas, olha, a partir do momento que eu me interesso por algo, eu coloco a minha energia e meu foco naquilo que eu quero, né? Bom, olha, pessoal que está chegando aí, de novo, eu vou dizer para vocês que eu estou discutindo se interesse é algo que liberta ou que aprisiona, e mais do que isso, quero dizer que não tem uma fundamentação acadêmica, está toda com base da minha experiência prática e as minhas discussões que eu venho tendo sobre esse tema. Mas assim, né, nada como viver bastante para a gente ter bastante experiência também, e vale muito, né, eu acho. Bom, então olha só, mas tem também uma coisa que é complicada. Se eu acho que interesseiro é aquela pessoa que quer receber muito, mas não quer dar, isso significa que vai ter, com certeza, um desequilíbrio entre o dar e o receber. E isso não é legal. Ainda mais nesses nossos tempos, onde compartilhar é o foco, onde nós precisamos aprender a compartilhar, onde a gente precisa aprender a se doar cada vez mais. Então, é claro que quando eu sou uma pessoa que eu tenho dar e o receber mais equilibrado, eu mostro um interesse, inclusive, mais equilibrado. Mas aí eu pensei o seguinte, cada um só pode dar aquilo que ele tem. E, às vezes, uma pessoa, ela pode dar mais para uma situação, né, e para outra menos. Vou dar exemplo. Eu posso ter um professor que dá muito conhecimento em sala de aula, mas não sabe dar carinho e afeto para os alunos. Mas ela dá muito, professora ou professora, que dá muito, muito conhecimento. Então, é uma pessoa que é capaz de dar muito uma coisa e não sempre dar muito outra coisa. Ou então, por exemplo, um líder que tem uma dificuldade grande de poder orientar a sua equipe, mas é uma pessoa que em casa é um ótimo pai. Então vejam que os interesses também estão associados às competências. Então, quando a gente fala que a pessoa ela recebe muito e dá pouco, às vezes ela recebe muito de algumas áreas da vida, dá pouco em algumas áreas da vida, mas dá muito em outras áreas da vida e recebe muito de outras áreas da vida. Então vejam que
qualquer tipo de posicionamento, no sentido de falar, nossa, mas você é um interesseiro, precisa olhar muito o que está por trás de tudo isso que a gente está falando, porque às vezes é a nossa percepção, mas não é a realidade, até porque isso muda de acordo com as pessoas. Bom, algumas pessoas, por exemplo, têm maior facilidade em compartilhar seu tempo, outras não têm tanta facilidade, algumas têm mais facilidade em compartilhar as suas amizades, outras não, e veja, estamos falando de interesse. E aí, pessoal, é uma coisa mais louca, né? Porque o ser humano ele é feito para compartilhar. Então, claro que nós temos interesses dos mais diversos e alguns deles nos levam a esse compartilhamento com muito mais facilidade e outros não. Olha, vocês estão muito quietinhos por aí, vão colocando as opiniões de vocês. Eu sei que esse assunto é um assunto para fazer pensar, mas vão colocando as perguntas e as opiniões, né? Bom, mas tem aí uma coisa que eu quero dizer para vocês, né? Eu quero contar. Não sei nem se esse meu amigo vai estar aí assistindo, mas eu tenho um amigo querido muito querido mesmo, e que de vez em quando a gente sai para almoçar. E uma vez ele me falou assim: Fátima, a vida ela se movimenta em torno de interesses. Aí eu falei: como é que é? Né? Eu tomei um susto, porque eu falei, nessa época eu não estava pensando tanto em interesse, né? E isso me marcou, tanto me marcou que eu estou trazendo para vocês. É claro, ele falou para mim assim, eu só estou almoçando aqui com você porque eu tenho interesse em almoçar com você. E você só está almoçando comigo porque você tem interesse em almoçar comigo. A vida se faz em torno de interesses. Bom, e para quem trabalha com negociação, sabe que é exatamente isso, né? Porque eu só vou numa loja comprar alguma coisa porque eu tenho interesse. E a pessoa só me vende porque também ela tem interesse. Ah, mas estamos falando de coisas comerciais. A vida não é assim. A vida é assim. A vida é assim. Ou seja, e que bom que é assim. O grande problema é quando a gente não quer enxergar esses interesses, né? E talvez quer romantizar ou poetizar algumas coisas, e aí não tem a maturidade para enxergar. Afinal de contas, qual é o meu interesse ao estar aqui falando com vocês? Poxa, mas eu nem sei quem está assistindo, não sei nem se estão gostando ou não, né? A Vivi está dizendo assim, faz sentido, pois acho que o desconforto pode vir do fato do outro achar que só quero algo para me beneficiar, mas o benéfico pode ser para ambos e todos podem ganhar na troca. Isso aí, Vivi. Pode ser, mas às vezes o outro não consegue enxergar isso, né? Então acha que eu sou interesseira, mas o outro não está conseguindo enxergar o seu interesse. Então, veja, nesse momento, falando aqui, qual é o meu interesse e qual é o interesse de vocês? Se vocês estão aí assistindo, é porque algum interesse existe. Qual? Eu nem sei, né? Nem sei. Às vezes é porque não tem nada que fazer, às vezes porque quer discutir um assunto diferente, às vezes porque quer ver o que eu vou falar, ou sei lá por quê. Mas por que eu tô aqui? Eu também tenho interesse. Eu tenho interesse em passar para vocês aquilo que eu sei, em compartilhar com vocês o que eu pensei durante essa semana. Esse é o interesse. Eu tenho interesse que vocês me conheçam cada vez mais, né? Então, olha que coisa interessante. Não dá para dizer que não tem interesse. E em todas as relações tem. E veja que bom que tem. Porque imagine um namoro sem interesse. Ah, não tem graça, né, pessoal? É tão bom quando a gente sente uma pessoa que está interessada na gente, né? E quando a gente está com muito interesse na outra pessoa, isso é muito bom. Então, é legal a gente poder ver isso. E, bom, eu fiquei pensando nessa história, né? E falei, poxa vida, né? A Lucimária está dizendo assim, a vida é feita de interesse, sim, concordo. Pois é, não tem jeito, é isso mesmo. E quanto mais claro for essa questão dos interesses, melhor é, sabe? Quanto mais o jogo for limpo, melhor é. O problema que eu acho que machuca a gente é quando esse interesse não é explicitado. Mas às vezes nem a gente sabe exatamente, e o outro não deixa claro também. Eu acho que isso é quando dói, né? Ou quando a gente imagina que é um interesse e não existe, enfim. Então tem aí algumas dores, né? Mas eu tenho uma coisa interessante aí que eu, né, quero compartilhar com vocês, e aí que me pegou quando eu comecei a pensar nisso, e foi até a Glea, minha analista, que me levou a pensar. Ela falou, Fátima, mas é o seguinte,
Quando a gente tem um interesse muito forte, aqueles interesses assim demasiados, que realmente assim você é um grande interesseiro, né? Talvez algo que seja libertador acabe te aprisionando. E eu pensei muito nisso, eu falei, não é que é verdade? Porque sabe quando você tem um interesse tão grande em alguma coisa que isso te aprisiona e você não consegue enxergar mais nada? Esse é um perigo, porque nos torna prisioneiros de nós mesmos. Olha como isso é perigoso, né, pessoal? É muito perigoso. E aí, em seguida, eu atendi um executivo que veio aqui, na realidade é de média gerência, né? E aí ele me dizia o seguinte, Fátima, eu fui chamado numa determinada empresa, não vou falar, né, qual a empresa, que era a empresa dos meus sonhos, né? E eu coloquei assim, meu interesse total, e eu fiz tudo o que eu podia, o que eu não podia, para entrar nessa empresa. E o meu interesse se canalizou totalmente para essa empresa. E chegou um ponto que eu fui participando do processo e no final a coisa não deu certo. E para mim foi uma frustração tão grande, mas tão grande, tão grande, tão grande, que eu caí numa depressão. Então, olha como isto pode acontecer, inclusive, né? Se o meu interesse se cristaliza demais em alguma coisa, esse interesse, ou seja, eu sou tão interesseira, tão interesseiro, que pode me aprisionar. E isso pode ser em relação ao amor de uma pessoa, a uma empresa onde eu trabalho, seja o que for. Então, do mesmo jeito que o interesse é algo muito legal que liberta, porque deixa você colocar a tua energia onde você acha que tem que colocar, no seu desejo, etc. Tem um outro lado que pode aprisionar. Vocês concordam com isso? O que vocês estão achando disso? Eu acho que é importante vocês me dizerem e pensarem, porque quando eu pensei nisso, eu falei, gente, que loucura, como é que a Silene está falando assim, verdade, Fátima? Pois é, né? E quantas vezes que, por conta de nós nos aprisionarmos num interesse, né? A gente acaba não enxergando outras possibilidades, não enxergando outras verdades, a gente não enxerga nada, a gente só enxerga aquele interesse e acaba ficando cego mesmo, né? Nossa, é muito complicado, né? Esse interesse que faz o nosso olhar ficar cego para outras coisas da vida, né? Bom, mas é muito normal isso acontecer, né, pessoal? Às vezes o meu interesse está tão focado, por exemplo, em conquistar algo que eu não dou valor para tudo aquilo que eu já conquistei, para tudo aquilo que eu já tenho, né? Vira uma cegueira, exatamente, Will, vira uma cegueira, total concordância, lidou com isso, nada mais a dizer, Luci Maria, isso aí, que bom, né? Que bom que vocês estão pensando nisso. Porque eu acho que a gente vive isso e às vezes a gente esquece que se existe o nosso interesse de um lado, o interesse da outra pessoa pode não ser igual. Então, por exemplo, eu estava atendendo um gerente sênior que estava buscando, eu estou vendo, eu já falo com você, Aninha. Mas basicamente é o seguinte, né? Eu estava conversando com um gerente que ele estava querendo muito ser promovido, um gerente sênior, que ele ia para um cargo de diretor, e aí ele foi fazer um assessment e acabou não sendo promovido. E foi muito ruim para ele e tal. Porque o interesse dele era ser promovido, tá? Ok. Só que o interesse de quem estava fazendo o assessment era buscar a pessoa que tivesse as competências que fossem as melhores competências, as competências ideais. Então, nem sempre o interesse de um é exatamente o interesse do outro, seja esse o outro quem for. E se eu fico cego, quando o meu interesse não é satisfeito, aí sim eu acabo tendo uma postura até infantil, né? Que é aquela criança que quer porque quer um determinado brinquedo e que quando não tem, se frustra, porque não sabe lidar bem com o seu interesse, né?
Aninha está dizendo que aonde está o nosso coração está o nosso tesouro, imagino como ele ficou. Pois é, né, entendi, exatamente como é complicado. Mas esse é um ponto, né, Aninha? O grande ponto é que às vezes a gente coloca o nosso coração em um interesse e que nem sempre esse interesse é possível, inclusive, seja por conta das nossas competências, seja por conta do outro mesmo, que o outro seja o outro um projeto, seja o outro enfim, seja o que for, às vezes não está na mesma linha, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que pensar, porque o interesseiro, ele pode também se aprisionar. Então, quer dizer, uma pessoa interesseira, ela pode se aprisionar num cargo, pode se aprisionar numa empresa, pode se aprisionar, inclusive, numa instituição religiosa, né? Porque, assim, eu tenho tanto interesse, eu sou tão interesseira, porque eu quero, e acabo me esquecendo de valores mais essenciais. Então, o que eu quero trazer para vocês, assim, e que foi uma das conclusões, é a questão dos valores essenciais. Então, se eu tenho valores essenciais, os meus interesses vão estar ligados a esses valores mais essenciais. E que nem sempre o meu interesse é fazer aquilo que necessariamente eu gosto. Isso é uma coisa importante, viu, pessoal? Porque eu posso ter um interesse que ultrapassa aquilo que eu faço, né? Se eu tenho um interesse em algo maior, eu posso fazer coisas que não sejam as coisas que eu gosto de fazer. Deixa eu dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. O meu interesse é ser promovido. Bom, mas eu não gosto muito de fazer planilha de Excel, mas o meu interesse é ser promovido. Então, vale a pena fazer essa planilha de Excel, porque eu tenho um interesse maior. Eu não gosto de, sei lá, me veio um exemplo, mas eu acho que é legal contar. Assim, eu não gosto de limpar a fralda do meu filho, né? Bom, meu neto, né, nessa altura do campeonato. Mas eu tenho um interesse maior que é a saúde dele. Então, eu faço coisas que a princípio eu posso não gostar, porque eu tenho um interesse maior. E tudo na vida é assim. Então, cuidado, porque senão também a gente entende que essa história de ser interesseiro ou de ter interesse é algo de fazer aquilo que se quer e acabou. Não é, né? Eu tenho interesse e em função desse interesse eu posso fazer coisas até que eu não gosto, mas cuidado. Acho que a barreira aí né, a linha é tênue. Se eu faço coisas que eu não gosto e são contrárias aos meus valores, aí eu estou pisando num território muito, muito arenoso e muito perigoso, né? Então, não é que por conta de um interesse vale tudo, não, porque tem aspectos que são essenciais à nossa vida. Né? Bom, pessoal, como vocês podem perceber, a gente pode ficar falando aqui até amanhã sobre esse tema, porque eu acho que é um tema bastante significativo, né? Eu não sei, e eu não estou aqui para dar para vocês uma solução. Eu só estou aqui para que vocês pensem sobre isso, e eu quis compartilhar com vocês essa questão do que significa ser interesseiro e a importância de ser. E pode libertar ou pode aprisionar. Então, olhem também para os interesses de vocês com esses dois lados, né? E eu cheguei, então, em 2 pontos, que eu quero dizer para vocês, 2 pontos que eu cheguei. Ser interesseira não é ruim, né? Mas pode aprisionar. Então pode não ser bom. Mas não é a outra pessoa que tem que dizer se você é interesseira ou não, mas sim cada um de nós assumindo os nossos próprios interesses, batalhando pelos nossos interesses e lidando com as possíveis frustrações, porque podem acontecer. E talvez fazendo de tudo para ter diversos interesses e não ficar tão aprisionada em um único ponto. Como o caso que eu citei, não ficar aprisionado, por exemplo, em uma possibilidade de emprego. Naquele caso, ele poderia ter visto outras possibilidades, mas eu fico preso a uma coisa só, talvez seja ruim. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. É sobre essas coisas e tantas outras coisas que nós falamos no coaching, na mentoria. Ah, que bom que te ajudou, Lucimaria. Eu fico bem feliz, viu? Que, aliás, eu acho que um dos meus grandes interesses é ajudar
cada uma das pessoas a serem mais empoderadas. É para isso que a Fátima Mota Treinamentos existe, né? E eu não quero dar nenhuma verdade absoluta, não, mas realmente é esse o grande objetivo. Então, eu fico muito feliz quando vocês falam que ajuda. Realmente fico feliz. Então, é sobre isso que nós trabalhamos nas nossas mentorias, dos coaches, então é para isso que, né, o meu trabalho profissional também passa por isso, as palestras, né, os treinamentos passam por discussões ligadas à liderança, a times e relacionamento humano, e eu só não quero deixar de falar para vocês, que bom que você achou esclarecedor, fico feliz. Eu quero só lembrar vocês o seguinte: no dia 15 de fevereiro próximo, eu vou dar um curso na Escola Superior de Propaganda e Marketing sobre Enneagrama, tá? Então, quem não teve oportunidade ainda de fazer curso nenhum de Enneagrama, sugiro que vocês façam. É só entrar no site da ESPM, entrar lá no Enneagrama. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar o link direto, mas é entrar em Enneagrama na Gestão de Pessoas, professora Fátima Mota, e vocês podem se inscrever. É dia 15 de fevereiro, sábado, o dia todo. Tá bom, meu pessoal? Eu fico muito feliz e aguardo vocês. Um grande abraço e até breve, tá? E continuem seguindo, passem para os seus amigos, por favor, né? Cliquem lá no YouTube, assinem o canal e assim vocês ficam sabendo toda vez que eu entro para a gente conversar. Provavelmente a semana tem mais. Um grande abraço a todos vocês, uma excelente noite. Até mais, tá?